Senhoras e senhores, boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos aqui, eu, Lucas, e à minha direita... Talecos JP. E temos hoje um convidado muito especial para falar de um tema que permanece nas mentes dos jovens por aí. Quanto tempo o hype vive na cultura dos videogames hoje em dia? Para debater esse tema, vamos falar com ele que gosta de jogos permanentes. Cricas Gaming. Olá, meu querido Lucas, olá Thales, muito boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada a todo mundo que acompanha, satisfação estar por aqui. Como é que tá te sentindo nesse belo dia, cara? Cara, hoje tá bem quente, pra falar a verdade, aqui onde eu moro, João Pessoa, a portinha do inferno é logo ali do lado, mas tá sendo bem legal, tá dando pra trabalhar bastante, só às vezes sem tirar a camisa, né, porque o calor não deixa. Cara, tá muito estranho pra mim pelo fato de que não tem vídeo. Capaz, tranquilo, ué. A gente, pra quem não tá ligado, nós estamos fazendo o primeiro episódio remoto do Boa Noite Gamers, né? Então qualquer canelaço vai acontecer. Paciência. Mas o nosso tema hoje é... Quanto tempo é a vida útil de um jogo no sentido de hype, né? E sendo assim francos com os ouvintes do Brasil inteiro, esse assunto todo ele foi gerado primeiro por causa de um tweet, não é, Talecos JP? Exatamente, esses dias a gente tava lá no Twitter dando uma analisada nos assuntos do momento do mundo dos games, e aí nosso amigo Cricas comentou sobre Sonic Frontiers, né? E o fato de que ele foi lançado, se eu não me engano, foi novembro ou dezembro, Cricas? Novembro. Novembro de 2000... Se eu não me engano, 8 de novembro de 2022. 2022, né? E na mesma semana que ele foi... tava na boca de todo mundo, tanto pela versão do Switch, que é horrorosa, quanto as versões normais, que são muito bonitas, que é um Sonic todo diferente. Na semana seguinte já tava ali, o pessoal já tava falando de God of War Ragnarok, e depois já tava falando de outra coisa, e assim vai indo. O que tu acha dessa função, Cricas? O que te levou a fazer aquele tweet? Só completando, Thales, nas próximas semanas, nas semanas seguintes, melhor dizendo, parecia que não tinha sido lançado nada, né? A verdade é essa. Isso é um fenômeno que eu venho refletindo aos pouquinhos. Que assim, primeiro, eu não sou especialista nessa área, tá? Eu acho que tem muita gente qualificadíssima pra discutir sobre esse assunto. Pra mim, tu é o maior especialista do assunto, por de isso. Sonic, pelo menos nessa tábua. Não, mas eu me refiro à questão de hype, de cultura do hype e tudo mais. Eu tenho certeza que existem pessoas bem mais qualificadas pra comentar sobre. Mas, obviamente, a gente, como qualquer ser humano, reflete um pouquinho, tira algumas ideias, faz alguns pensamentos a respeito. E, nesse caso, especificamente, isso não é uma coisa que acontece apenas com Sonic. Você citou God of War Ragnarok, ele também foi vitimaça desse mesmo fenômeno que está acontecendo. De cabeça eu me recordo também do Tartarugas Ninja Shredder's Revenge, que a internet se derreteu por esse jogo quando ele foi lançado, e uma semaninha depois parecia que nem tinha sido lançado esse jogo também, sabe? É um fenômeno que está acontecendo, e não só com videogames, tá? Se você observar o que tem acontecido, por exemplo, no Netflix hoje, um modelo de negócios que eles estão tentando transformar, porque eles lançavam uma série inteira com, sei lá, 20 episódios em um único dia para as pessoas maratonarem essas séries, e quando era na próxima semana, não tinha mais ninguém falando dessa série, porque já tinha mais 1 milhão de séries para as pessoas assistirem e discutirem. E é isso que tem feito, por exemplo, o HBO, o Max, a Amazon Prime, não seguirem o modelo do Netflix de lançarem uma série, uma temporada inteira num dia só, e sim fazer como era antigamente, no tempo das novelas aí da Globo, toda semana um episódiozinho, que é pra manter as pessoas ligadas, manter o debate aceso, porque senão tudo é muito efêmero, tudo é muito passageiro, muito raso, parece que nada tem profundidade, a gente não pode discutir porque já tem próximo pra discutir, sabe? Isso, como eu falei, é algo que tá acontecendo muito em tudo na cultura pop, e nos videogames tá acontecendo muito forte, e é muito bizarro. A gente vai discutir mais a fundo e tal, só para dar uma rápida introdução, mas é muito bizarro, como, por exemplo, você citou Sonic Frontiers. Esse jogo eu acompanhei de perto, todo o trabalho que foi, toda a discussão que foi, se tratando do primeiro jogo de Sonic em mundo aberto. Como rendeu, cara? Rendeu vídeos e vídeos e vídeos no YouTube, discussão no Twitter, podcast, tudo que você imaginar durante o desenvolvimento. Aqueles vídeos ótimos da IGN que não mostrava, tipo, nada do jogo, e todo mundo ficava perguntando se o jogo ia ser ruim ou se o jogo ia ser bom, porque a IGN fez um péssimo trabalho de divulgar, né? Mas tu nem bota a culpa no IGN, ali tá mais pra culpa da SEGA mesmo, com muita amadorinha. Ela que foi quem mandou as imagens pra IGN, a IGN divulgou o que tinha, né?
ali. Não, mas deixa só eu lançar uma pergunta no ar aqui como advogado do Satã, né? Um jogo que nem Sonic Frontiers, por exemplo, vocês acham que tem muito mais pauta pra esmiuçar nele depois que ele saiu? Tem o que tirar de conteúdo ali, resumindo? Essa é a minha pergunta. Então, eu acredito que sim, que tem muita coisa pra ser explorada, porque é um jogo que ele tem muita coisa pra fazer lá, sabe? É um joguinho que você tranquilamente dá pra durar umas 20 horas pra você fazer tudo. Então tem muita coisinha secundária, tem muita historinha que, sabe, que quer uma referência a coisas de outras franquias, de outros jogos da mesma franquia. Dá pra se trabalhar muita coisa. Dava pra ser feito, sabe? Dava pra se manter um debate aceso que durasse pelo menos mais do que uma semana. Que foi o que aconteceu com esse jogo. Isso eu não tenho a menor dúvida. Porque, por exemplo, vamos pegar um jogo como Sonic Mania. Já que a gente tava falando de Sonic. Sonic Mania, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade, eu diria o prazer de jogar, porque pra mim é o melhor jogo de Sonic. Ele é uma continuidade de jogos de Sonic do passado, né? De jogos da era do Mega Drive. Um joguinho curto que você sentando numa tarde, 2 horinhas, você zera, até às vezes menos. E esse jogo rendeu na internet em 2017, quando ele foi lançado, por meses sendo discutido. Meses, cara. Eu lembro que o Sonic Mania, assim, vagamente de seguir ali tu no Twitter e mais uma galera que é mais fanzaça da SEGA, que realmente a galera, tipo, amou o jogo, porque ele trazia de novo 2D, só que aí feito todo bonitinho, bem nos moldes do jogo antigo mesmo, diferente dos outros Sonics que tentavam já fazer um tempo remodelar o Sonic, mas de uma maneira estranha, tipo 2006, assim. Sim. Eu pergunto isso porque também tem alguns casos e casos, né? Por exemplo, assim, eu vejo um jogo que nem Gotham Knights, que saiu, nem teve tanto hype assim em cima, teve aquela conversa ali que durou em volta dele 2 semanas antes dele sair e 3 dias depois que ele saiu, só que eu não cheguei a jogar o jogo, mas vendo por cima eu vejo que não tem tanto que tirar assim, daí eu até entendo, por exemplo, um certo desespero da developer de o jogo saiu 10 dias depois ele tá em promoção, que nem ele tava na Steam com 30% de desconto, assim, porque aí também entra outra coisa, né, gente, que é uma coisa assim que eu fico, o preço de um produto digital ele já é muito aumentado. Vamos parar. O Gotham Knights, esse ele tava saindo digital R$210, se eu não me engano. No PC, né? No PC, é. Nos consoles, acho que já era $70, né? Exatamente. Então, é um negócio que ele é meio que... É um preço tirado do ar, assim, né? Aí, quando passa meio que a conversa principal do jogo, porque realmente a cultura, ela é assim, né? Cada coisa vai vindo na outra semana, um desespero, assim, pela próxima coisa que vai chamar a atenção. Os caras não têm o que fazer. O único jeito deles chamar a gente pra querer jogar o jogo é cortar o preço. Que não é muito bala, assim, não é muito legal quando acontece. Não, Lucas, e tem uma coisa interessante sobre isso, é que se você parar pra analisar as exceções disso que a gente tá discutindo. Eu falei de Sonic Mania, mas existem algumas bem mais interessantes, inclusive. Se você pegar o exemplo de GTA V, esse jogo foi muito hypado, muito antecipado. Eu lembro, a gente vivenciou essa época, como se estavam as pessoas ansiosas pra GTA V, e como ele sustentou o hype, não por semanas ou meses, mas anos. As pessoas continuaram jogando. Sustenta até hoje em determinada escala. Tem muita gente que tá cansada já há um tempo pedindo pelo GTA 6 e tal. Mas, putz, foi muito tempo com GTA 5 assim no talo, sendo muito discutido e muito jogado. E eu diria que o Zelda Breath of the Wild do Switch também, cara. Ele foi muito antecipado e sustentou o hype dele por muito tempo depois do lançamento. Se você parar pra pensar, tem vezes que você abre aqui um site de jogos, notícias de videogames, e aparece uma notícia bizarra assim: fã de Zelda Breath of the Wild descobriu uma nova coisa depois de 4 anos, sabe? Coisa desse tipo aí suja na internet, cara. É notícia. Pra você ver como tem jogos que realmente conseguem fugir um pouquinho dessa cultura, dessa loucura toda, né? Enfim, é só pra complementar o que você vinha dizendo, né? Porque realmente tem coisas que a gente vê que não tem muito pra onde sair. Mas assim, o que eu analiso é que, e aqui, mais uma vez, eu não sou especialista nisso, mas o mundo que a gente tá vivendo é um mundo de excesso de informação, é muito bom, estamos bombardeados por informação, bombardeados por entretenimento, é muita coisa acontecendo, a gente não tá tendo tempo para diluir as coisas como deveria, porque pegando o Sonic Frontiers aí de exemplo mais uma vez, né, e tem vários outros, o God of War Ragnarok também, ele foi tão, parecia a pedra filosofal dos videogames desse jogo em novembro, cara. Hoje quem que tá falando desse jogo? Pior. E é um jogaço. Eu falo de vez em quando porque eu já tentei jogar ele várias vezes e é só a coisa mais
sem graça do mundo, assim, comparado a 2018. Mas tem muita gente que curte, Thales. Eu sou muito sincero com você. Eu não curti o 2018. Eu sou fãzaço de God of War dos clássicos, de PS2, PS3 e tal. PSP também. O 2018 eu nunca consegui terminar, eu joguei bastante ele, assim, cheguei até longe, mas não consegui, sempre perdi o interesse em algum momento. Eu acho que simplesmente não é pra mim. Mas tem muita gente que ama o jogo, que defende, e eu consigo entender porque essas pessoas gostam do jogo, sabe? Eu vejo que esse jogo tem seus méritos, suas qualidades, é divertido. Tem gente que curte esses elementos que o 2018 trouxe, não são tão elementos da série Souls assim, mas tem um pouquinho, né? Tem aquela, como se fosse uma estaminazinha no Kratos, coisa que não tinha antes, ele cansa, né, um pouco. Então, assim, tem um pouco mais de técnica, não é só você sair esmagando o botão como era God of War antigo. Então, você consegue entender porque algumas pessoas gostam. Algumas não, porque muita gente gosta. Algumas aqui não gostam, que é o meu caso. Que é o meu caso. Mas, o Ragnarok é um jogaço também. Entende? Não há motivo para o jogo não ter caído no esquecimento tão rapidamente. Será que, como tem acontecido. Será que é só por causa da questão do Twitter ser tão rápido na troca de assunto que isso acho acontece? Que tem casos e casos, cara. Porque pega, por exemplo, o Krika citou ali GTA V, né? GTA V foi um jogo que eu acho que teve muitas coisas que ajudaram ele a permanecer na cultura por tanto tempo. Primeiro tem um fator nostalgia, que tipo assim, é um jogo que, por exemplo, tá? Vamos dizer assim, a Sonic é uma série que ela é mais nichada hoje em dia. É de nicho total. É mais de total. nicho. Agora, a GTA é uma coisa que não só é mais ampla, mas que marcou a vida de muito mais gente, a adolescência ali, né? Então, a galerinha que era criança tava jogando GTA San Andreas. Exatamente. Assim. Então não existe só a possibilidade de, puta, vai ter um GTA novo, mas como também foi no caso do GTA, ele saiu primeiro pra consoles. Então o fato dele sair pra PC só lá na frente, foi um negócio tipo assim, agora, acho que foi 6, 8 meses depois que saiu pra PC, finalmente vai sair pra PC. Isso até ajuda um pouco no hype, né? Mas hoje em dia, tem casos e casos. Eu diria, por exemplo, que Elden Ring é um jogo que se sustenta ainda mais que existe uma conversa de uma DLC, que qualquer hora dessa surge uma notícia e fica assim, meu Deus, saiu uma imagem conceitual de uma DLC nova, muito foda, não sei o que. Mas tem jogos que, na minha opinião, permanecem por um sentido polêmica. Cyberpunk, por exemplo. Eu ia falar de Cyberpunk. Ou a conversa do momento, que é o Hogwarts Legacy. É um jogo que, tipo assim, eu não sei se já saiu. Saiu essa semana, né? Foi. Porque parece que ele saiu primeiro pra quem tinha pago a versão Deluxe e a versão normal. A galera parece que pôde jogar só 3 dias depois. Eu não sei quando é que foram esses 3 dias depois, exatamente. Bem isso aí mesmo que tu tá falando. E ainda tem o fato de que ele ainda vai sair pra outras plataformas pro Play em abril, 4 né? E pro Switch, né? E considerando o polemicismo do jogo, do jeito que ele é provável que as discussões todas que ele trouxe vão acontecer de novo lá na frente, em abril. É só ser uma semana meio sem assunto na comunidade de games que já vai... vamos cancelar o jogo que agora saiu no Switch, vamos cancelar ele de novo, um negócio assim. Tem casos e casos. Eu acho que, por exemplo, assim, um jogo que não é mais falado e que é o sucesso supremo de crítica, Stray, né? Stray, o jogo do gatinho. Sim, é verdade. Sim, ninguém fala do bichinho. Premiadíssimo, e não é nem assim, ninguém fala. Nem um estúdio, nem um projeto novo, nem porra nenhuma, assim. Deve ter 6 fãs o bagulho hoje em dia. É verdade, cara. E aí, só pra pegar o gancho do que... Porque Thales perguntou por que eu falei disso, né? E aí eu falei disso, meus queridos, foi porque esse Twitter, né? Porque eu fiz esse tweet, foi por causa do Glorioso. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de jogar. O Gloriosíssimo, eu tô apaixonado por esse jogo, chamado Hi-Fi Rush. Saiu recentemente agora, no comecinho de janeiro, saiu pro Game Pass e tal, que a galera tá chamando de Shadow Drop. É um jogo que eu nem conhecia essa expressão, aprendi essa semana aí também. Um jogo que não havia sido anunciado, ninguém sabia que ele estava sendo desenvolvido. Ele simplesmente foi lançado durante uma conferência da Microsoft. Apresentaram um trailer e falaram, o jogo tá disponível hoje no Game Pass. E aí eu trouxe esse assunto à tona por conta da questão da cultura do hype. Como eu tinha falado anteriormente, a gente às vezes passa meses, alguns casos anos discutindo sobre um jogo, quando pega de fato no jogo pra jogar, que era quando teoricamente o interesse e os assuntos sobre o jogo deveriam aumentar, ele diminui. E aí, no caso do Hi-Fi Rush, eu tô curioso pra saber o que vai acontecer, porque aqui não teve hype, as pessoas não hyparam porque o jogo, ninguém sabia nem que ele ia ser lançado, mas as pessoas curtiram muito
poder jogar o jogo, curtiram demais o jogo, estão colocando ele nas alturas, colocando ele como candidato a game do ano já. Então, eu quero saber o que é que vai acontecer com ele. Será que ele vai cair no esquecimento tão rápido como tudo que tá acontecendo, como todos esses jogos que foram hypados, já que o Hi-Fi Rush não teve hype nenhum? É um bom estudo de caso para ser observado daqui para frente, sabe? Mas aí só o tempo é quem vai dizer. E eu só lembrei do Hi-Fi Rush porque você tocou na questão do Stray, né? Que foi badaladíssimo e aí hoje ninguém fala de nada dele. Pior é que o Hi-Fi Rush me passa muito uma energia meio Hades, assim, um jogo que meio desconhecido quando saiu, mas continua tendo uma certa permanência. Porque é bizarro que tem algumas coisas que não tem muito como explicar, né? Tipo assim, tem o contexto, por exemplo, Among Us. O bagulho já existia, ele já meio que existia, assim, só que foi um contexto específico ali que, nossa, foi, sei lá, o jogo da conversa por 4 meses durante a pandemia, assim, e deu, tá ligado? O outro, aquele que também foi um delírio coletivo, Fall Guys. Saca? Foi um delírio coletivo mesmo aquele jogo, hein? tem algumas coisas. E hoje ninguém fala, assim, né, do jogo. Exatamente, mais. Hoje em dia é um bagulho que, tipo assim, virou mais um desses Clash of Clans, que, tipo assim, tem 20 mil versões na App Store lá pra jogar, assim, na Google Play, que seja, tá ligado? E é muito doido que tem algumas coisas que parece que não tem a sustentação, assim, pra durar mesmo. Porque tem coisas, cara, que não adianta. Marca as pessoas e elas não largam o osso nunca. Uma série, por exemplo, que não é falada, não tá em conversa, é só aparecer uma notícia e vem os fãs do bueiro, é Metal Gear Solid. Qualquer rumor que tem que vai falar assim, não, vai sair um remaster do Metal Gear, não sei o que, se pá, vão lançar o Metal Gear 4 pra Play 4 e Play 5, os fãs do Hideo Kojima saem do chão. saem do chão, estão cagando nas calças, assim. Com licença, eu posso levar a palavra de Hideo Kojima pra você hoje? É tipo isso, os caras são muito apaixonados. E eu não conheço, cara. O único Metal Gear Solid que eu tive um pouco de contato foi aquele Revenge, é o nome? É o que teve pro Xbox 360, PS3, que foi aquele mesmo estúdio lá do Bayonetta, né? É o que é com a espada. É o Red, né? Isso. Isso, o Rising. Rising, perfeito. Foi o único que eu tive mais contato. O restante... Eu tenho interesse, sabe? Em jogar. Eu acho um jogo interessante. Eu só acho que eu nunca fui muitas furtividades. Aí nunca levei muito a sério, né? Mas eu gosto mais de sair chamando a atenção e batendo em tudo. Mas se tu for ver, por exemplo, Bloodborne, indo pra outro lado, e outro japonês, o Miyazaki, é outra coisa também. É um jogo que, pode dizer que é da série Souls, então, talvez faça parte de uma franquia. Toda como um todo, ela mas, tá tipo sempre... assim, por que eu digo Bloodborne? Porque é outro jogo que, cara, ele pode ter ido pras sombras do hype, digamos assim. Chega esse período de E3, é um dos principais vítimas de que agora ele vem pra PC. Agora ele vai ser adaptado pra não sei o quê. Ou Bloodborne 2 vem aí, né? Exatamente. Então, tipo assim, é uns nomes que eu vejo que tem uma permanência muito maior, tá ligado? E aí, até fazendo uma conexão com o que tu falou ali do modelo Netflix. O modelo Netflix, na minha opinião, porque eu consumo Netflix vai fazer uns 10 anos daqui a pouco, assim. Eu também, tá nos comecei em 9, 8 2013. anos. Pra tu ver. Então, a gente consegue acompanhar Porque assim, cara, na minha cabeça, o modelo Netflix, ele só ia dar nisso. Porque saiu aquelas primeiras séries, vocês lembram House of Cards? Lembra de Orange is the New Black? Quando era, tipo assim, os primeiros títulos da Netflix, séries de qualidade, começava até a ser premiado. Eu me lembro que lá em 2013, 2014, 2015, que House of Cards ainda era, tipo assim, uma força das séries, era até tipo, porra, porque a Netflix é um streaming, vai ganhar os primeiros prêmios e não sei o que lá. Tinha até boicote a Netflix por dentro dos estúdios lá, pra não premiar a Netflix, porque era streaming. Exatamente. Só que o que acontece daí? Essa saturação do mercado que a gente tá tanto discutindo. Os caras começam a lançar produto em cima de produto, em cima de produto. A Netflix localmente quer produzir as séries, tipo assim, tem a dos Estados Unidos, mas tem a México, tem a não sei o que, tem a brasileira, tem... Tudo ali tá produzindo um monte de série independentemente. Não tem empresa que sustente essa conta, né? Tipo assim, essa conta ela só vai acabar em muitos produtos sendo ou pouco consumidos ou completamente ignorados. Até hoje, a gente falando do maior produto da Netflix hoje, na minha opinião, é um produto que sai e todo mundo esquece. Stranger Things. Sai, 2 semanas depois ninguém lembra do bagulho, exceto os fã core, assim, as fan account maluca, tá ligado? Rapaz, e assim, a gente tentando, né, trazer um pouquinho essa questão pra jogo, né, pra parte de videogames mesmo, e aqui eu vou entrar no assunto um pouquinho mais, tentem não rir, mas é um pouquinho mais existencial, dessa questão toda do hype, porque eu acredito que essa questão do hype, alimentar, por exemplo, uma coisa que a indústria de videogames faz muito, quando vai promover um jogo, né, primeiro que ela precisa
precisa muito de um marketing, né? Precisa que construir uma ilusão de jogo pra colocar na cabeça das pessoas. Claro. E através dessa ilusão manter as pessoas empolgadas com esse futuro jogo que vai sair, né? E aí, muitas vezes os caras vão lançar um trailer e o trailer não diz absolutamente nada sobre o gameplay, o que as pessoas vão jogar de fato. Em alguns casos, são trailers extremamente enigmáticos. Você tá olhando um trailer do Cyberpunk e você... O que é que vai ser esse jogo, pelo amor de Deus, sabe? E aí, cara, quando... Eu não sei se de fato isso é um motivo, mas eu posso inferir que para algumas pessoas possa rolar isso, de você criar uma ilusão de que é um jogo pelo trailer que foi feito, pela propaganda que foi criada, pela ilusão que foi feita, e quando você pega nele de fato, não é bem isso. Porque muitas vezes, por exemplo, os caras fazem um trailer e divulgam trailers até de gameplay selecionando as melhores partes do jogo, dando a entender que aquela parte ali representa o todo, quando não representa. Às vezes o todo é você ficar no loop lá de ficar coletando coisas, ou ficar matando inimigos, avança um pouquinho, mata inimigos e nada acontece, sabe? E às vezes você se decepciona. Mas o que eu acho, assim, fora da questão existencial, é que esse negócio do hype aparenta, para um leigo como eu, ser muito interessante para o sistema que a gente vive. Porque os caras, eles querem que você esqueça o mais rápido possível do que você acabou de consumir. Não querem que você permaneça naquilo. Eles querem que você parta para outra, querem que você consuma de novo. Sabe? Não é interessante para o cara que lançou Sonic Frontiers, por exemplo, pegando um exemplo aqui, apesar que eu acho que o Sonic Frontiers não é um melhor exemplo, porque os caras vão lançar DLC pro jogo e tal, mas pega outra coisa aqui, será? Não é pro cara do God of War Ragnarok que você fique eternamente jogando no God of War Ragnarok. A Sony quer que você compre mais jogos da Sony, fique hypado pra mais jogos da Sony, cara, sabe? E pra isso eles te fazem se sentir ultrapassados, te fazem se sentir fora da roda de conversa do que tá acontecendo nas bolhas das redes sociais do momento. Claro, é um marketing meio de iPhone, assim, tipo, esse aqui é o novo, os outros estão muito velhos. Total, cara, total. A minha percepção é muito por aí. Não, eu acho que tem bastante fundamento no que tu tá falando. Eu acho que às vezes tem alguns... É que todo mundo sabe que eu sou fã do Kojima, que eu sou fã do Miyazaki, então eu vou sempre chupar esses caras. Mas é que eu vejo que alguns criadores, que nem o próprio Miyamoto mesmo da Nintendo, eles têm essa necessidade de ser mais autor, assim, de fazer um trabalho que dure por muito tempo. Por exemplo, assim... O próprio Zelda, o primeiro Mario lá, que é até hoje uma aula de game design. Isso aí são coisas que, tipo assim... Claro, era outro contexto de se fazer videogames, mas existe uma intenção de fazer uma coisa que tenha muito replay velho, assim. E vendo esses materiais mais modernos, vários desses jogos, eu vejo que é muito uma coisa... Cara, parece a lista de mercado que atualmente dá, assim. Vai no mercado, tu tem que comprar leite, tu tem que comprar ovos, tu tem que comprar pão, tu tem que comprar tomate, não sei o que é tipo assim, o jogo tem que ter mundo aberto, ele tem que ter 80 horas de gameplay pro cara que quer platinar, mas ele tem que ter um modo fácil, ele tem que ter um modo história de 10 horinhas pra quem quer fazer, entendeu? É uma situação que ela também vai um pouco do mercado, se tu for ver, né? Porque que nem os primeiros Metroid lá, que era um jogo difícil e tal, porque tu tinha que fazer aquela fita durar 6 meses, né? Tipo, ou mais. Ou mais, né? Dependendo do mercado. Hoje em dia, com Game Pass, com Steam, é muito fácil pra gente, né? Pegar e, por exemplo, assim, putz, acabei de baixar aqui, sei lá, o Assassin's Creed Valhalla. Puta, ele tem tanta... É que isso que tu falou, cara, dos trailers, é muito legal, porque isso, eu não sei se tu tem hábito de ler, mas quando tu lê, tu tá sempre exercitando a imaginação, né? E o trailer, pra mim, ele é essa mentira maior. Ele tá sempre exercitando a tua imaginação, só que ele não é que nem um livro, porque o livro... ele é muito grande, né? Tu vai ter vários momentos, assim, que o que tu tá vendo na tua cabeça é o que tá acontecendo. Meio que tu tá montando teu filme. Agora, num jogo, não, né? Ele tá te dizendo que o filme é de um jeito, tu vai jogar o próprio Assassin's Creed mesmo. Pô, mas o trailer é trimassa, navegar, figuras históricas, assim, das primeiras 4 horas é tutorial, tem 25 menus, o jogo que te passa. É muito... Porque daí a tua imaginação não é só que ela não tá sendo correspondida, ela tá sendo espancada, linchada, sendo chutada que nem um cachorro morto, assim, tá ligado? Sim. É muito complicado isso, porque tu pega, que nem tu citou lá no início do programa, a HBO é uma outra empresa da qual eu sou muito fã, assim, é foda o cara falar fã de empresa, mas é que eu vejo uma atenção ao detalhe, assim, uma ideia de, uma tipo assim... alma, não? É, uma alma de, não, o nosso produto, ele é um produto que ele é feito por definição pra tu consumir em partes. Claro que se tu quiser consumir tudo de uma vez só, quando saiu tudo, tu vai te enriquecer. Mas vai ser bom. Mas vai ser bom também tu pegar e consumir ele em pílulas e ser a conversa da semana. Que nem tá acontecendo com Last of Us novamente. Sim, cara. E diga-se de passagem, eu não curto The Last of Us, o jogo. Vocês podem ficar chocados
Quem que não gosta? É um ET, uma pessoa que não gosta de Last of Us. Ah, não curte, tá? Não gosta do que gosta. Eu também não curto. Mas eu tô curtindo muito a série, cara. Eu tô achando fantástico. Acho que eles estão expandindo muito o universo. E eu super concordo que a HBO ela tem um carinho diferenciado. E a gente viu isso com Game of Thrones. A gente viu isso com a House of the Dragon, é isso o nome da outra série? E tantas outras séries que, inclusive, eu acompanhei. Eu acho que teve uma que eu adorei, cara, no HBO esse ano. Eu acho que é do HBO, é The White Lotus, é deles também? É, muito boa, muito boa. Muito boas, 2 temporadas. Enfim, teve outra que eu já esqueci o nome, que era de uns bilionários lá, satirizando a vida desses caras. Succession, perfeito. Ou seja, é um hit absurdo de qualidade atrás do outro, cara. Não é hit, não é sériezinha porcaria, não, que os caras fazem. Esse negócio de ser fã de empresa ou não, eu acho que a gente é fã daquilo que faz a gente bem, que a gente gosta, né? Independente de ser de empresa, de ser do Karl Marx, de ser do que for. Exatamente. Eu gosto de ser entregando uma coisa como consumidor. Exato, de ser respeitado como consumidor. Aí a gente é constantemente desrespeitado. Por exemplo, eu acabei de ver, essa semana, acabamos de ver, melhor dizendo, a Nintendo aumentar aí o preço dos jogos, né? Pra $70, perdão. E o que é que a gente vai ter em contrapartida a isso? E pior, isso aí daria até um outro programa, né? A gente falar, mas eu me sinto muito desrespeitado em saber que aumentaram o preço, a qualidade do jogo é a mesma do que a gente já tinha, não existe motivo pra aumentar o valor do jogo, e o pior é daqui a 6 anos vai ser o mesmo preço, e quando tem desconto, quando entra uma rara promoção um jogo desse, ele continua sendo caríssimo, não se torna mais acessível, sabe? Eu me sinto muito lesado pela Nintendo, os caras não forneceram nem localização para o novo Zelda para português do Brasil, sabe? Então eu me sinto muito desrespeitado, já me senti muito desrespeitado com a Microsoft no passado, já faz um tempo que não, mas com a Microsoft, com a Sony também, bastante. Ou seja, quando eu vejo uma coisa que eu me sinto lesado, eu pego um ranço. E não é brincadeira não, cara. Não, mas eu acho que eu e o Thales, a gente também às vezes meio rancoroso com algumas developers assim. A Nintendo eu não posso nem falar nada, né? Que o Zelda pra mim... Eu não sei se eu posso falar isso aqui no YouTube, assim, mas o Zelda pra mim eu vou conseguir a chave diretamente com o seu Nintendo, né? Sim. O meu eu tenho protótipos aqui, daí... Você tem um Game Pass da Nintendo no seu Switch, né? Eu tenho um Game Pass da Nintendo aqui, exclusivo. Ninguém exclusivo. Até falando de Game Pass, a gente fica zoando, mas eu acho que essas ideias de Games as a Service, elas machucam às vezes mais do que ajudam. Porque, por exemplo, assim, o Game Pass, essa facilidade da escolha, é um certo incentivo à saturação, né? Ou ele quer que tu jogue tudo um pouco, ou que tu jogue poucas coisas muito que não vai funcionar. O modelo do Game Pass é sempre que tu te emocione pela variedade. Isso é um lado negativo, só que ao mesmo tempo, tem vários relatos aí de que, até do próprio cara lá que fez o Hi-Fi Rush, que foi o modelo Game Pass que permitiu ele a fazer o jogo. Daí eu fico meio tipo assim, será que ajuda ou atrapalha, entende? Sim, e aí eu queria complementar, você tinha tocado de leve nesse assunto, eu lembrei de falar isso e esqueci, agora você me deu a oportunidade. Eu sou assinante do Game Pass desde 2020. Em 2021, eu assinei um plano num esquema que tem aí, que você divide uma conta com um amigo, e aí você assina a Live Gold, e depois, que é mais barata, e depois você converte em Game Pass, e fica bem mais baratinho, assina por 3 anos, aí fica uma mixariazinha de R$15 por mês, uma coisa assim. Assinei por 3 anos dessa maneira com um amigo, e cara, o que acontece? Nesses 3 anos, basicamente. 3 anos não, porque eu assinei em 2021. Não, 21, 22, não deu 3 anos ainda, 23 agora. Eu joguei 3 jogos realmente jogados no Game Pass. Eu joguei Hades, Yakuza Like a Dragon e agora a Hi-Fi Rush. 3 ótimos jogos, diga-se de passagem. São ótimos jogos, mas eu só joguei esses jogos e tem uma infinidade de jogos lá. Por que eu não tô jogando a infinidade de jogos que tem lá? Eu acho que é a mesma coisa que acontece com o catálogo do Netflix. Às vezes você abre um monte de coisa pra você experimentar e você não experimenta nada. Você passa tanto tempo olhando lá e não olha e pega nada e vai-se embora, desiste. desiste. Pra mim é escolher. Mesmo, ficar tipo assim, quando não tem um que no Netflix, falando, quando não tem um assim que seja aquele que tu tá hypado pra ver, o mais difícil é a escolha. Mesmo problema. Tu fica que nem um senhor de idade zapeando a TV, assim. Literalmente. E o mesmo problema do Game Pass. Eu fico, assim, eu não sou mais assinante, mas a última vez que eu assinei, eu fiquei com essa experiência, assim, tipo, às vezes a capa de um jogo já ficava, isso aí eu não vou gostar, daí eu já nem baixava, entendeu? Acabava jogando Age of Mythology, assim. Ou alguma outra coisa. Ou então alguma outra coisa que o cara já conhece muito, assim. Até eu acho legal essa ideia mais moderna que eles têm de, tem com a EA Play, e daí agora tem os jogos da Bethesda, porque a Microsoft comprou, então tem uma variedade de jogos
legal, assim. Não é um bagulho ruim. Eu entendo que tem essa função até meio que social, assim, do cara pagar um 15 pila ali. E jogar o que quiser, né? O que quiser. Mas ao mesmo tempo, é difícil, cara. O gamer é um bicho difícil de agradar, assim, porque a gente reclama da saturação, mas a gente também quer ter acesso a tudo, eu acho, né? E eu digo a gente, não nós três, mas a comunidade como um todo, né? Só complementando o que o Lucas falou, assim, uma coisa do gamer ser um bicho difícil de agradar, que a gente tá falando hoje, assim, mais da questão do marketing, hype e tudo mais. Na Sony, a gente vai ter, tipo assim, só jogo exclusivo foda de 6 em 6 meses. Tu vai gastar R$350 comprando cada um deles. A Microsoft já hypa só o serviço, que tem milhares de jogos. Só que daí ela não tem jogo bom, entre muitas aspas, pra tu jogar. Não tem nenhum exclusivão, assim, não tem nada que, tipo, seja um chamariz de jogo pra Xbox. Vai ter o Starfield, se Deus quiser, né? E isso é até engraçado, porque eu lá no meu canal eu faço alguns shorts tentando desmistificar o Xbox para o brasileiro que tem um certo receio com o Xbox ainda. Eu faço alguns shorts mostrando, por exemplo, o que é capaz, o que dá para jogar no Xbox. Você pode jogar emuladores, você pode jogar um PS2, inclusive um God of War no Xbox. Aí aparece uma pessoa e fala assim: dá para jogar The Last of Us? Dá para jogar Spider-Man? Dá para jogar God of War Ragnarok? Isso aí não dá, cara. Você sabe que não dá. Por que você tá perguntando se dá? Não dá, cara. Esses jogos aí são exclusivos de PlayStation. E é o que eu sempre até digo pros caras: olha, se você faz questão de jogar exclusivos, o Xbox não é pra você. Porque por mais que ele tenha os exclusivos dele, os exclusivos do Xbox não são, cara, motivo pra você comprar, a não ser que você seja fã da franquia exclusivamente, que é uma coisa muito rara. Eu acho que tem, mas eu não conheço uma pessoa que compra Xbox porque ela é apaixonada por Forza Horizon, ou porque ela é apaixonada por, sei lá, Halo, Gears of War. Eu não conheço as pessoas. Não conheço. Agora eu conheço gente que compra o PS4 porque é fã de Spider-Man, porque é fã de The Last of Us, Uncharted, God of War. Eu conheço, cara. Conheço mesmo. Esses Homem-Aranha são também o caso clássico do não dura o hype de jeito nenhum, né? Ele saiu pra computador ano passado. Aí agora tava uma galera falando, mas é porque saiu a DLC depois pro PC também, aí deu aquela semaninha. Não, tipo assim, só se sempre, fala, né? Em outra coisa, assim, não tem o que ser feito. Eu acho muito doido essa questão do marketing especificamente, porque não só ele trabalha a tua imaginação, como não fazê-lo é um risco muito grande pra quem pode se beneficiar disso, né? Porque essa ideia de um Shadow Drop, ela não é muito estranha pra quem acompanha ferrenhamente música, por exemplo. Existem várias instâncias aí que a gente pode falar. Kendrick Lamar lançar um álbum sem avisar, pum. Tyler, The Creator, mesma coisa. Tem vários artistas que a gente pode citar, novos, antigos, que às vezes fazem essa de tipo assim: meu álbum vai sair amanhã, toma. Só que a própria Nintendo fez isso agora com o Metroid. Teve o Direct ontem e falaram: tá disponível, compra e joga. Exatamente, só que são casos que já existe um interesse residual muito grande, né? E que às vezes, por exemplo, um Hi-Fi Rush, eu acho até que divulgar demais esse jogo antes poderia ser uma coisa que machucasse ele. Justamente por essa coisa do velho, tá olhando assim, tipo, do velho gamer, vê lá, vi 2 imagens, nem acho que é tudo isso, entendeu? Porque quando o jogo é divulgado muito boca a boca, isso é uma coisa que é muito difícil de controlar, quando que a permanência do boca a boca acontece. Mas um jogo que nem o Hi-Fi Rush, que ele é tão falado, tem muita gente que vai jogar só porque, puta merda, o Easy Nobre, sei lá, falou que é bom, eu sei que é ruim, eu vou jogar só porque ele só joga jogo podre, esse aqui deve ser ruim também, entendeu? Tipo assim, até convence os haters, sacou? Que nem Last of Us foi um jogo que convenceu muito hater. Tinha lá aquele conteúdo, abre aspas, clássico do cara do Xbox Mil Grau, tipo assim, joguei aqui o Last of Us Part 2, é uma merda, entendeu? Só foi jogar porque tava todo mundo falando que é bom, daí chegam os opositores. Sim. É difícil de um jogo conseguir angariar esse tipo de comunidade, até o fale mal, mas fale de mim, sacou? Sim, tem até conta sonista no Twitter hoje, fazendo a mesma coisa agora com Hi-Fi Rush. Eles falam, joguei aqui e é mais do mesmo, não tem nada novo, é a mesma coisa, enfrenta inimigo, derrota, avançou, enfrenta inimigo, derrota, avançou. Não tem nada novo aqui não, é a porcaria de sempre. Já esperava, já fui sabendo que era assim e não me decepcionei. Tem conta que faz esse papel na internet por aí. Agora sim, você falou de uma questão interessante aí sobre o Game Pass, né? E aí eu lembrei de uma coisa que eu tinha esquecido de comentar sobre Hi-Fi Rush também, cara, que é o seguinte: a gente tem uma cultura, e agora falando bem do Game Pass, a gente tem uma cultura, talvez, eu tô tentando não fazer parte dela, mas é difícil. Que é avaliar,
tentar não... Quer dizer, a cultura não é essa. A cultura é você dar nota pra jogo de acordo com o que o review falou. Ou seja, se saiu aí um Sonic Frontiers e o IGN deu 7, aí você fala, é um jogo 7, não é um jogo 9. Então, talvez já não é um jogo tão bom. Tu já vai jogar ele achando que é Já nota achando 7. que é a nota 7, é um jogo mid, né? Como é conhecido por aí. E aí o que acontece? Hi-Fi Rush não teve isso. A galera começou a jogar Hi-Fi Rush no Game Pass, não tinha saído review nenhum. A galera do review recebeu quando o jogo já estava público no Game Pass também. Saca? Então, as pessoas em muito tempo tiveram a oportunidade de jogar um jogo sem saber se o jogo era bom, sem ser porque o review, o cara lá falou que era bom ou ruim. Elas foram jogar e tiraram suas próprias conclusões. Isso é muito bom. É assim que muito jogo ficou famoso na época do Play 1 e do Play 2. Da fita, né, Tor? Sim. Da fita, da Ou capa. da fita, né? Da época da locadora. Tu olhava a Não, embalagem. Castlevania Symphony of the Night foi isso também, cara. Foi no boca a boca. Aquele jogo do Yu-Gi-Oh! De Play 1 é famoso. Tem gente no Facebook que streama Yu-Gi-Oh! De Play 1 até hoje. Direto eu passo. Eu acho que é muito doido a gente ver assim que o que realmente permanece nessa ideia do hype, ou pelo menos na cabeça das pessoas, geralmente é o que vai pelo boca a boca. É muito difícil de um marketing convencer as pessoas a ficar falando de um jogo. Trago novamente o infame Hogwarts Legacy. O marketing não é o que tá fazendo falar do jogo. É o debate em volta. É o é certo ou errado. É o isso e aquilo. Vamos dar dinheiro pra véia maluca ou não. Toda essa discussão é mais o que se fala do jogo. E daí, claro, também surge a galera pra dizer assim, pô, o jogo não é nada demais. Ou o jogo é tudo demais, né? Tem malucos dos dois lados da cerca. Eu nem botei a mão, eu não sei do que se trata ainda. Mas o doido é que, tipo assim, não é o marketing do jogo. O marketing do jogo não foi construído em volta disso. Muito pelo contrário. O marketing do jogo foi quase nada, foi 2 vídeos, eu acho. O marketing do jogo foi o máximo possível dizer assim, calma, gente, não tem nada a ver com a JK, mas ela tá tirando um dinheirinho. Exato, pois é. Inclusive teve até o caso aí, né, de um youtuber desses aí, que eu nem sei qual é o nome do canal, mas essa galera aí muito alinhada com extrema-direita incel na internet, que tava tirando onda, cara, se achou no direito até de debochar aí da comunidade trans nesse lançamento. Falou, olha, tô mostrando o meu apoio à comunidade trans, comprando aqui a minha cópia do Hogwarts Legacy. Eu vi gente sorteando com esse motivo. Pois é, tá vendo? Então assim, a internet é uma loucura, né, cara? Você encontra cada peça, cada nível de pensamento, cada pessoa que se acha tão privilegiada ao ponto de achar que pode falar isso. É uma loucura. Mas esse fale mal, mas fale de mim, também vai levar o jogo a vários cantos, né? Sim, exatamente. E vai. Às vezes os caras ficam um pouco, até meio urubu, assim, na volta de um produto desse, justamente porque, falando de criadores de conteúdo, eu acho que dá pra dividir em 2 linhas de pensamento. A galera que tem uma certa ética moral de não ir só porque o mais importante é a view e já era, e a outra galera, né? Que daí é só a visualização. Qualquer coisa vale em nome da visualização. Inclusive, esse tipo de tática que é muito desesperada, na minha opinião. Não só pra ganhar engajamento, mas até pra tentar furar a bolha de um jeito desesperado, saca? Cara, deixa eu contar aqui a você. Eu sei que o tempo já tá avançando, mas é ligeirinho. Ano passado teve o lançamento de um jogo chamado Sonic Origins. Foi uma coletânea em celebração aos 30 anos de Sonic, contendo os jogos clássicos de Sonic no Mega Drive numa perspectiva mais atualizada. Essa leseira toda, caríssimo jogo. A SEGA saiu enviando, né, distribuindo códigos para os youtubers. Ela envia primeiro para uma galera maior, e aí quando chega uma segunda leva de código, ela sai enviando para os criadores menores, é onde eu entro. E aí o que eu achei engraçado, coisas disso, de algumas tretas. Pois é, e aí eu acho que eu não vou citar nomes aqui, por uma questão ética, mas eu achei muito deselegante ano passado, quando esse jogo saiu, 3 dias antes dele ser lançado, já tinha no YouTube, em alguns canais aqui no Brasil, todo o filme do jogo, porque assim, esse jogo teve uma historinha desenhada à mão, exclusiva pra ele, sabe? Um handbookzinho assim, bem bonito, um desenho animado e tal. E antes do jogo ser lançado, já tava no YouTube, nos canais brasileiros que receberam códigos da SEGA, que simplesmente falaram, eu vou violar aqui o embargo que foi estabelecido, vou colocar, vale tudo por visualização, sabe? Os caras não respeitaram nem o direito da pessoa que comprou o jogo na pré-venda de ver o negócio no jogo, né?
já tava na internet aí disponibilizado. Enfim, é só pra complementar essa questão da ética aí, que nem é todo mundo que é muito chegado, não. Não é todo mundo que é muito chegado, mas ao mesmo tempo eu tenho uma opinião um pouco polêmica de que a pessoa que compra pré-venda, ela tem que sofrer um pouquinho mesmo. Ai, meu Deus do céu, vai sobrar pra mim. É que assim, cara, eu acho que muitas vezes, por exemplo assim, eu sou um jogador aposentado no momento de World of Warcraft, né? Um MMO. E eu vejo, por exemplo, assim, um MMO desses, que é um jogo que existe ano que vem, o World of Warcraft vai existir há 20 anos. Ano que vem faz 20 anos de aniversário fixo, né? Nunca o jogo saiu do ar e veio Warcraft 2, é o mesmo. Então, esses jogos assim, que eles são muito grandes na sua existência, eles dependem muito desse hype da fanbase inicial. Daquela fanbase assim que não desiste de jeito nenhum. Tu pode cagar num prato e dizer que isso é o jogo, os caras ficam lá. E esse hype, ele é capitalizado como, geralmente? Com pré-venda. Que nem, por exemplo, o infame Hogwarts Legacy é outro jogo que também depende da pré-venda gigantescamente ali. E às vezes as pessoas depositam o dinheiro com essa esperança. Ah, porque é uma developer boa, não sei o quê. No caso do World of Warcraft, o que tem de decepções disso aí tá documentado através da história inteira. Ontem eu achei engraçado que eu tava vendo lá uma criadora de conteúdo furiosa porque o Hogwarts Legacy tava sendo tipo assim, pô, muito palha aí essa coisa não ética de que a pré-venda deixa jogar uns dias antes e recebe uma missão exclusiva. Aí, o que eu quero chegar? Onde que eu quero chegar com tudo isso? Evitem pré-venda como se fosse o Covid-19, cara. Porque daí vocês estão... Quando a pessoa vai muito nessa ideia de comprar pré-venda e apoiar esse tipo de ideia, principalmente vindo de estúdio AAA, tá incentivando esse marketing que não dura nada, na minha opinião, entendeu? Tá incentivando uma máquina que mais machuca do que beneficia a indústria de videogames. E cito aqui o jogo favorito de Taleco JP, Cyberpunk, como evidência. Ai, meu Deus do céu, eu fiz a pré-venda de Cyberpunk e o Lucas me taxa até hoje. Eu pior que eu nem falei, eu não comecei falando pensando nisso, mas acabou aí. Acabou chegando. Acabou chegando. É, rapaz, eu não tinha parado pra pensar sobre esse lado não, cara, mas é um excelente ponto de vista, né? Não, e o que tu falou de, tipo assim, quando a SEGA lançou as chaves do Sonic Origins e a galera quebrou embargo e tudo mais, tem bastante gente que quebra embargo, né? Diga-se de passagem, não foi a primeira vez que eu vi coisa desse tipo. Se tu compra na pré-venda, vamos supor, eu fiz pré-venda do Death Stranding. Se eu começar a jogar ele, tipo, na hora que ele liberou lá em 2018, às 4 da manhã, e eu jogasse 24 horas e zerasse o jogo, tipo, se eu gravasse aquilo, eu seria o primeiro cara que virou o jogo e eu já matei o jogo pra mim. É loucura. Pois é, exatamente. E se tu for ver, tem ramificações desse tipo de cultura que requerem o imediatismo. Por exemplo, assim, digamos, né, vamos falar, eu não conheço os títulos precisamente desses jogos novos do Pokémon, me confundo, mas vamos falar, sei lá, do Arceus, que seja, que uma hipótese. Um jogo desse que lança uma pré-venda e é um sucesso absurdo, porque a comunidade do Pokémon é muito sedenta por esse tipo de coisa, ele até, se tu for ver, quando a pré-venda já é um sucesso de arromba, já tá até incentivando a developer a levar as coisas mais de uma maneira calma. Porque não precisa mostrar mais muito. Ele já foi um sucesso de venda antes do jogo sequer sair. Então, não existe aquela necessidade de te convencer tanto a comprar. Quando se, por exemplo, assim, vamos supor, num mundo utópico e extraterrestre, que a gente fosse muito contra essa cultura de pré-venda, então não fosse uma coisa popular. Que nem quando a comunidade se posicionou contra NFT e hoje nenhum jogo tem NFT, tá ligado? O único caso que deu certo na história. Vamos supor que a gente tivesse feito isso com pré-venda, muitos jogos iriam caminhar na direção oposta, ou de lançar mais demos, ou de tentar te mostrar mais por A e por B ou por C por que o jogo é foda. Ou ficar com uma faixa de lançamento menor. Exatamente. Quer dizer, maior. Não sei, na verdade. De ter mais tempo pra trabalhar nele e sair um jogo bom, né? Diferente de Cyberpunk. Não, e assim, se você parar pra pensar direitinho, né? Inclusive, o Pokémon Arceus é mais um desses casos, né? De um sucesso de uma semana. E aí, o que acontece? Você falou de Pokémon, cara. Pokémon, eu acho uma vergonha. Eu sou fã de Pokémon, mas eu não gasto meu dinheiro com Pokémon dessa maneira. Eu gosto de jogar Pokémon piratinho no 3DS, no GBA. É o que dá. Porque é caro, caríssimo, nunca entra em promoção, é bugado, não tem o menor respeito com o consumidor. Acho que uma das piores companhias de videogames que existem na atualidade é a Game Freak, Pokémon Company. Essa galera aí não tem mínimo respeito por consumidor. Inclusive, esse último lançamento aí, eu acho que é Pokémon Scarlet, o nome é uma evidência absurda. Porque um jogo taxado lá em cima, né? Valor cheio, $60. E agora acho que é pra 70, não duvido. $60, com pouquíssimo investimento colocado ali. Uma equipe
trabalhando, sabe, no limite, sem a redução de funcionários abaixo, né, do que seria o ideal para trabalhar, entregando as coisas sem estar pronto, tudo bugado, tudo, e não estão nem aí para nada. E o pior de tudo é porque vende muito. Desse jeito, e vende 20 milhões de unidades. Como é que isso pode justificar uma coisa dessa, cara? Como é que pode? Como é que a Game Freak vai mudar o desenvolvimento do jogo, vai entregar um produto melhor, se ela entrega uma porcaria dessa e vende 20 milhões de unidades, cara? Exato, e time que tá ganhando não se mexe. Pra que eu vou querer fazer melhor? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Mas acho que com essa, a gente conseguiu deixar bem marcada a nossa posição quanto à cultura de hype no geral. Pegando Pokémon por último, assim, acho que fecha bem a linha de pensamento. Então, quero abrir aqui a aba considerações finais. O que tu tem pra amarrar esse assunto pra nós, Cricas? Antes de qualquer coisa, eu só queria dizer que dane-se o hype, a gente tem que, sabe, passar a apreciar as coisas por aquilo que elas são, passar a apreciar pela nossa experiência com essas coisas e não porque um review disse que é isso, ou porque o marketing criou uma ilusão de que aquilo é aquilo, não. A gente tem que passar a ter uma experiência mais real com as coisas e não de ilusão. Acabar com essa cultura Apple de iPhone, eu não sei se foi você ou se foi o Thales que falou isso, eu achei perfeito. E viver a vida real, sabe? Sair um pouquinho desse mundo de ilusão. E principalmente, cara, não cair no jogo do capitalismo. Viver, sabe? Se você tá se sentindo fora da bolha de games, dane-se. Aquilo ali realmente é uma bolha no Twitter, é uma bolha no YouTube. Vá viver a vida real. Vá aproveitar seu jogo. Não pode ficar defendendo o preço cheio no Twitter também, né? Não vá defender preço cheio, não vá defender a Nintendo, que a Nintendo não merece defesa em nada, não vá defender a Game Freak, não. Mas assim, só pra fazer as considerações finais de fato mesmo, quero agradecer aí imensamente pelo convite, tá? Dizer que se quiserem me convidar novamente, estarei aqui mais uma vez para debater, claro, se eu puder contribuir com o debate, né? Que eu também não sou uma pessoa capaz de debater tudo, não. Então, muito obrigado pelo convite. Quem quiser me acompanhar, tem meu Twitter, @cricas2, meu Instagram, cricas2, TikTok, cricas2 também, ou me seguir principalmente no meu canal no YouTube, que é só digitar lá, youtube.com/cricas, é o Cricas Gaming Beats. Aí eu falo de Sega, de Sonic, de Xbox, de emulação em Xbox, de listas de videogames, custo-benefício para você comprar, porque a gente não precisa de videogame necessariamente de última geração para se divertir com um console. E é isso. Muito obrigado mais uma vez, meus queridos. Taleco JP, considerações finais? Cara, da minha parte, eu vou dizer assim que depois de Cyberpunk, realmente prevendo não é legal. Cyberpunk foi a experiência traumática de sempre. E, cara, se tu puder dizer não à cultura do hype, tipo assim, se vai te engrandecer jogar o jogo na hora que ele for lançado, beleza, o problema é teu, tu que vai gastar horrores. Mas eu só tô jogando Sekiro hoje e eu esperei 2 anos pra jogar Sekiro. Ninguém vai morrer por não jogar um negócio de lançamento. Assino e dou fé nas declarações dos outros 2 membros dessa mesa. Obrigado, Cricas. Obrigado, Talecos. Obrigado, audiência que não para de crescer. E nos vemos no próximo episódio.